Glórias a Deus, sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor, que nós possamos estar com o nosso coração ligados, meditando na palavra dele. O nosso tema de hoje é os desafios da vida cristã. Então, certo homem, ele desejava chegar a uma cidade do interior para resolver uma situação de trabalho. E estando ele a alguns quilômetros do local de chegada, ele resolveu perguntar para um rapaz que passava se a cidade estava muito longe. E o rapaz então lhe disse que sim, a cidade estava bastante distante. E não só isso, o rapaz falou que a estrada para chegar até lá era uma estrada de terra batida, era uma estrada bastante esburacada, era uma estrada cheia de curvas fechadas e que ele deveria tomar bastante cuidado e ser muito atencioso na sua jornada. E aquele alerta daquele rapaz foi fundamental para que aquele homem, para que aquele viajante estivesse mais atento durante o percurso e se preparasse melhor para as dificuldades que ele encontraria pela sua frente. E, meus irmãos, assim é a vida cristã. Quanto mais cedo nós fomos alertados dos desafios que nós enfrentaremos, mais preparados nós poderemos estar quando eles aparecerem. Vejamos então o que a palavra do Senhor nos diz a esse respeito. Eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículos de 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, de 27 a 30. Diz assim a palavra do Senhor: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Vamos orar. Deus amado, Deus querido, que esta palavra, Senhor, possa trazer conforto, renovo ao nosso coração nesta noite. Que todos aqueles, Pai, que nos assistem, tanto aqui na igreja quanto nas mídias sociais, possam ser impactados, edificados por esta palavra, Senhor. Que ela possa fazer morada em nosso coração, que ela possa trazer para nós mudança de consciência, mudança de vida, Pai. Me usa como instrumento para transmitir a Tua palavra, Senhor. Que eu diminua e que o Espírito Santo cresça. E que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Diante da sua primeira prisão em Roma, como está em Atos, capítulo 28, versículo 30,
Paulo escreveu diversas cartas que nós conhecemos como cartas de prisão. E entre essas cartas de prisão está a carta aos Filipenses, mostrando uma coisa: a maior preocupação de Paulo não era com o seu estado particular. Paulo, mesmo estando preso, a sua maior preocupação era com a situação da igreja de Cristo. E a igreja em Filipos, ela foi uma igreja muito atuante no ministério de Paulo. Foi uma igreja que abençoou Paulo quando ele esteve em Tessalônica. Veja lá comigo em Filipenses 4, versículos 15 e 16. Filipenses 4, versículos 15 e 16. Vai dizer assim a palavra de Deus: como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2 vezes, quando tive necessidade. Então essa igreja era uma igreja que abençoou o ministério do apóstolo Paulo mais de uma vez. E provavelmente ela também fez o mesmo quando Paulo esteve em Corinto. Vamos lá para 2 Coríntios 11, versículo 8. 2 Coríntios 11, versículo 8. Paulo vai dizer o seguinte: despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servi-los. Muito provavelmente, mais uma vez, Paulo foi ajudado pela igreja de Filipos. Então essa igreja era uma igreja atuante, era uma igreja missionária, que se preocupava com a vida e com o ministério do apóstolo Paulo. Paulo então escreve a sua carta aos Filipenses agradecendo pelo auxílio ministerial que ele recebeu. Vamos lá para Filipenses 4, 18 e 19. Filipenses 4, 18 e 19. Recebi de tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então essa igreja ajudou Paulo, e Paulo escreve agradecendo pela ajuda. Mas ele também aproveita o ensejo para exortar essa igreja com relação à vida cristã, mostrando que ser cristão, irmãos, não é caminhar num parque de diversões, não é estar num playground, mas é andar por uma estrada repleta de desafios. E é por isso que nós afirmamos que a vida cristã é uma estrada repleta de desafios. E a palavra nessa noite nos apresenta 3 principais desafios da vida cristã. Vamos lá. O primeiro desafio da vida cristã é proceder como cristão. Esse é o nosso primeiro desafio. É proceder, é caminhar, é falar como crente. A igreja de Filipos foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua 2ª grande viagem missionária. O intuito do apóstolo e dos seus companheiros de missão era ir para a região da Ásia, mas o Senhor os impeliu a mudar de direção. Vamos ver lá em Atos 16, versículos 9 e 10.
Atos 16, versículos 9 e 10. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Então Paulo ia para um lugar e o Espírito Santo em sonho o manda ir para outro lugar, no caso para Macedônia, para a região da Europa. E eles prontamente obedeceram à direção do Senhor e foram para Filipos. Então nós podemos afirmar que esta foi a primeira incursão da missão do apóstolo Paulo pela Europa. A cidade de Filipos havia sido fundada por Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, e posteriormente essa cidade tornou-se colônia do Império Romano, adotando assim valores e a cultura de Roma. Vamos lá para Atos 16, versículo 12. Atos 16, 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Está aí que eu estou falando. E a cultura romana do século I era bastante desenvolvida em diversos aspectos. Ainda hoje, o Império Romano se destaca na área do direito. A Constituição Romana, irmãos, é um sistema que influenciou todo o mundo do Ocidente, inclusive o Brasil. A engenharia de Roma é uma das melhores do mundo, foi uma das melhores do mundo. Eles construíram aquedutos, um sistema de abastecimento de água, estradas que ligavam a Ásia à Europa, que estão lá até hoje. Eles marcaram em muitas coisas. Por outro lado, Roma estava mergulhada no paganismo. Roma estava mergulhada na idolatria. O Império Romano era cosmopolita, ou seja, tinham pessoas de diversas culturas, diversos sistemas religiosos que transitavam por lá. Além dos cultos às divindades greco-romanas, do culto ao imperador, havia ainda o judaísmo e o culto às divindades do Oriente. Ou seja, a idolatria lá era muito grande. As mazelas sociais e a prostituição completavam esse cenário. E foi nesse contexto que Paulo deu início à primeira igreja cristã em solo europeu, a igreja em Filipos. E é muito curioso que às vezes nós, crentes atuais, nós só queremos congregar, muitos de nós só queremos congregar se a estrutura da igreja nos trouxer certo conforto. Se tiver cadeiras fofinhas, se tiver um sistema de som de cinema, se tiver os melhores instrumentos, a melhor banda tocando, a melhor pregação. E isso é algo natural do ser humano buscar. O ser humano sempre está atrás do que lhe é mais conveniente. Mas o problema é quando acabamos tendo essas coisas como prioridade. E assim nós começamos a perder o foco do que é essencial. Quando você está tão preocupado com a estrutura que perde o foco do que você está fazendo na igreja, de qual é a sua missão na igreja. E pelo que a palavra nos dá a entender, atenta para cá agora, não havia sinagogas em Filipos, não havia lugar de reunião para cultuar a Deus em Filipos. Então,
as primeiras pregações de Paulo acontecem, sabe aonde, irmãos? Na beira de um rio. Paulo começa a pregar na beira do rio Gangites, em Filipos. Vamos lá para Atos 16, versículo 13. Atos 16, 13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. A reunião era feita na beira de um rio. Desse modo, nós podemos compreender que muitas pessoas que se convertiam em Filipos vinham desse ambiente de frouxidão moral, de frouxidão religiosa. E por isso, irmãos, a maior luta daqueles irmãos provavelmente era nesta área. Não era fácil para aqueles irmãos compreender que, mesmo sendo cidadãos do Império Romano, eles eram cidadãos da pátria celestial. E é por isso que Paulo vai lhes advertir daquilo que está lá em Filipenses 3, versículo 20 e 21. Veja lá comigo. Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Talvez a coisa mais difícil para aqueles crentes era compreender que ao mesmo tempo eram cidadãos de Roma, mas que também eram cidadãos do céu. Talvez a coisa mais difícil para eles era se portar como crentes. Desse modo, nós podemos afirmar que o primeiro grande desafio da vida cristã para os crentes em Filipos era abandonar a velha maneira de pensar, a velha maneira de viver, abandonar a cultura romana e adotar a maneira de pensar e de viver do reino de Deus. A luta diária que eles passariam a enfrentar depois de se renderem a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas era proceder não da maneira que lhes convinha, mas proceder em conformidade com o Evangelho de Cristo. Por isso Paulo vai declarar o que está em Filipenses 1, 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então Paulo aqui está declarando isso. Vivam de maneira agradável a Deus. Mesmo estando preso, por isso que Paulo vai dizer que existe uma dúvida se ele poderá vê-los ou não. Paulo, como líder sobre aquela obra, incentiva os irmãos a procederem como verdadeiros cristãos, mostrando que, mesmo que ele não possa estar pessoalmente com eles, deseja ter um retorno positivo acerca de como eles estão procedendo. Irmãos, um traço muito comum da cultura romana do século I era exatamente o orgulho.
O orgulho era algo normal do cidadão de Roma. Quer ver uma coisa? O carcereiro de Filipos, quando ele pensa que os prisioneiros haviam fugido da cela, ele intenta tirar a sua própria vida a fio de espada. Está lá em Atos 16, 27. Por quê? Para o romano era melhor morrer do que passar vergonha. Na cabeça deles era a melhor morte do que ser chamado a atenção pelo superior. Então ele pensa em tirar a vida por causa disso. Mas uma vez estando em Cristo, o individualismo e o orgulho comuns à cultura romana deveriam agora dar lugar à unidade e à humildade que convém aos servos de Cristo. E é por isso que Paulo vai declarar: permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Porque para eles isso era uma dificuldade. Não era fácil para o romano se manter firme e se manter unidos por um bem maior. Não era comum deles fazer isso. Então Paulo, quando ele fala isso, está desafiando eles a agirem como verdadeiros cristãos. E essa exortação de Paulo aos filipenses, ela também é para nós nessa noite. Pois é muito fácil, irmãos, se declarar cristão. É muito fácil abrir a boca e dizer que é evangélico, dizer que é batista, e dizer que é gospel e etc. Mas o difícil é proceder como crentes em Cristo Jesus. Difícil é agirmos e principalmente reagirmos às situações não de modo que o nosso coração deseja, mas de acordo com a palavra de Deus. Então esse é o nosso primeiro desafio: proceder em conformidade com o Evangelho de Cristo. Isto não é fácil. Mas o segundo grande desafio da vida cristã é não temer os inimigos. E hoje em dia existe muita enganação no meio evangélico. Tem pregadores ensinando que a vida de uma pessoa após aceitar Jesus vai ser só bênção seguida de bênção, vitória atrás de vitória, que a prosperidade vai correr atrás de você, que tudo o que você fizer vai dar certo, e o pior, tem gente acreditando nisso. Isso tem acontecido por pura falta de leitura da Escritura Sagrada. Quando meditamos na palavra de Deus, vamos ver que os profetas, que os discípulos de Jesus não tiveram vida regalada. Pelo contrário, muitos perderam tudo aos olhos do mundo ao se tornarem seguidores de Jesus. Muitos desses morreram nas mãos daqueles que se opunham à palavra do Senhor. Acredita-se, por exemplo, que Isaías tenha sido colocado dentro de um tronco e cerrado ao meio. Jeremias possivelmente foi apedrejado, João Batista e Paulo foram decapitados, Estevão também apedrejado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e principalmente o próprio Senhor da Glória foi torturado e pregado numa cruz. Que vida regalada é essa? Antes da sua morte, o Senhor Jesus, porém, havia alertado aos seus discípulos que ele sofreria nas mãos do mundo. Vamos lá para Lucas 9, 22. Lucas 9, 22. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes
e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus já havia declarado que ele iria sofrer, que ele ia morrer na mão dos homens. E não só isso, o Senhor também já havia alertado que eles, os discípulos, no futuro também sofreriam por amor a ele. Vamos lá para João 15, versículos 18 e 19. João 15, 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. O mundo os odeia. Coloquem isso nas vossas cabeças. Está claro isso, irmãos? Por que eu pergunto isso? Outro dia eu vi uma jovenzinha metida a pregadora, se gloriando pelo fato do mundo, de pessoas das trevas estarem gostando das pregações dela. E eu fiquei horrorizado com isso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se eu souber que o mundo está gostando, está achando legal, está se deleitando com as minhas pregações, eu vou ficar preocupado. Eu vou colocar a cabeça no travesseiro e vou ficar pensando o que eu estou fazendo de errado. Porque a pregação do Evangelho não é para agradar o mundo. A pregação do Evangelho não é para o mundo achar legal. Não é para o mundo achar bacana. A pregação do Evangelho não é para massagear o ego de ninguém, mas é para revelar a verdade de Deus, a vontade de Deus, mesmo que para isso o pecador tenha que ser confrontado. Eu não prego para ninguém achar bacana, não, para ninguém achar legal. Isso é muito preocupante, irmãos. A falta de discernimento desta jovem é consequência da falta de intimidade com a Escritura Sagrada. São pessoas que se metem a pregar que não leem Bíblia, não tem intimidade com a palavra, fala qualquer bobagem. A palavra do Senhor deixa claro que a amizade com o mundo consiste em inimizade com Deus. Tiago 4,4 diz isso. À luz da palavra, não dá para compreender a gama de crentes vivendo, desejando viver de ilusão, uma vida cristã que mais parece um playground, um parquinho. Jesus deixou claro que uma vez que nós nos tornamos cristãos, uma vez que nós nos tornamos seus seguidores, é como se um alvo fosse cravado no nosso peito. Nós passamos a ser perseguidos pelo mundo, e não tem como fugir disso. Jesus sofreu na mão dos homens. Será que nós somos melhores que o Mestre? Será que você quer ser melhor que Jesus? Não, eu não quero sofrer. A palavra declara, João 15, versículo 20, parte A. Lê bem esse versículo. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Esquece tapinha nas costas do mundo, irmão.
põe na tua cabeça isso o quanto antes. O mundo te odeia. Entende isso o mais rápido possível para a tua própria vida. Não tem outra verdade. Lembremos que o sistema corrompido e perverso que a Bíblia chama de mundo, ele é orquestrado por Satanás. 1 João 15,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. O mundo jaz no maligno. Quando confessamos a Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos alistamos para uma batalha contra o mundo, contra a nossa velha natureza. E não nos esqueçamos, principalmente contra nos alistamos para uma batalha espiritual. Efésios 6, versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aceitar Jesus é se alistar para uma batalha. Os crentes da igreja em Filipos estavam nesta batalha e tinham um grande desafio diante de si. Por isso Paulo exorta-os a não temer os inimigos. Filipenses 1:28, vamos lá. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus. Uma vez que se tornaram seguidores de Jesus, eles passariam a viver e a crer diferente dos demais cidadãos do reino de Roma, do Império Romano. Eles passariam a começar a remar contra a maré. E o mundo não tolera quem rema contra a maré. O mesmo mundo que fala tanto em tolerância não tolera quem pensa diferente deles. Por isso o mundo não nos tolera. Por isso, uma vez estando em Cristo, o mundo iria persegui-los, o mundo iria pressioná-los, o mundo iria desejar que eles retrocedessem na fé. E compreendamos que por meio dessa perseguição, Deus revela duas verdades. Primeiro, o mundo se opõe a nós porque tem parte com o maligno e ele vai ser destruído. Segundo, que os crentes filipenses eram realmente salvos e tinham parte com o Senhor, por isso eram perseguidos. E por isso que a ordem do Senhor é não temer os inimigos de forma alguma. É como se Deus estivesse falando: vocês estão no caminho certo. O mundo está perseguindo vocês, vocês estão no caminho certo. Quando o mundo parar de perseguir vocês, se preocupe, tem alguma coisa errada. Irmãos, a verdade é que a vida cristã se parece mais com uma trincheira, mais com um campo de batalhas do que com um parque de diversão. Enquanto mais cedo nós nos conscientizarmos disso, melhor. Ao aceitarmos a Cristo como Salvador, nós ganhamos muita coisa. Presta bem atenção. Nós ganhamos a vida eterna, nós ganhamos uma herança no seu reino, nós ganhamos uma família espiritual, que é a Igreja de Cristo, mas nós ganhamos também inimigos naturais e espirituais, e estes, sob liderança de Satanás, vão usar de toda sorte de artimanhas, estratagemas, e farão o possível para nos intimidar, para nos fazer esmorecer,
Mas o nosso desafio é não se deixar intimidar por nada, é não retroceder por nada, é ser fiel até o fim para que recebamos a coroa da vida. Esse é o nosso desafio. O mundo vai se levantar contra nós. Permaneça firme até o fim. Esse é o teu desafio. Esse é o meu desafio. E o terceiro grande desafio da vida cristã é lutar pelo Evangelho. Se formos lembrar a forma como a igreja em Filipos foi plantada, vamos constatar que a sua fundação envolveu o direcionamento do Espírito Santo, como nós já falamos aqui, por meio do sonho de Paulo, mas exigiu também muita luta por parte do apóstolo Paulo e dos seus companheiros de missão. Como nós já falamos, as primeiras pregações em Filipos foram nas margens de um rio, onde a primeira vida se rendeu aos pés de Cristo, que era uma mulher chamada Lídia. Vamos ver lá em Atos 16, 14. Atos 16, 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. E por meio dessa conversão ao Evangelho, a casa toda dessa mulher se abriu. A família toda se converteu. A casa se abriu para que Paulo e seus companheiros se instalassem naquela cidade, enquanto Deus houvesse uma obra para realizar naquele lugar. Atos 16, 15. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. A conversão de Lídia abriu uma porta para que a missão se instalasse naquela cidade. Mas uma coisa muito importante aqui, meus irmãos: o ministério de Paulo em Filipos não foi só flores. Logo o maligno se levantou e armou uma cilada contra esta obra. Naquela cidade, diz a palavra de Deus, uma jovem escrava, que a Bíblia diz possuir espírito de adivinhação. Cuidado com esse negócio de adivinhação. Tem uma turma nas igrejas aí que anda adivinhando o CPF, adivinhando RG, espírito de adivinhação. E essa jovem gerava lucro para os seus senhores por meio desse talento diabólico que ela tinha. E a palavra diz que ela passou dias perturbando Paulo e seus companheiros. Vamos lá para Atos 16, 17 e 18, parte A. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Queridos, muitos desatentos iam pensar que essa moça estava sendo usada por Deus. Muita gente ia cair nessa cilada. Olha o que ela está gritando. É algo de Deus. Queridos, o inimigo, ele é enganador. Paulo, então, por meio do discernimento do Espírito, compreendeu que havia algo de errado com aquela moça. E a palavra conta o que está no versículo 18, parte B. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito:
em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Cuidado com o que você escuta. Nem todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus. Nem todo mundo que usa o nome de Jesus é de Jesus. E o final da opressão daquela jovem foi o começo de um problema para Paulo e para os seus companheiros. Pois a libertação daquela jovem, que era fonte de lucro para os seus senhores, aquela fonte secou. E isso foi o suficiente para que a perseguição começasse. Veja lá nos versículos do 19 ao 21. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Só lembrando que o cristianismo era uma religião ilegal no Império Romano. Então eles usavam desse fato para acusar Paulo e seus companheiros. E eles vão ser então açoitados, diz a palavra de Deus, e lançados na prisão da cidade. Mesmo preso, Paulo, sob direção do Senhor, continuou lutando em prol do Evangelho, o que resultou na conversão do carcereiro e toda a sua família. Atos 16, 30 a 32. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Mesmo sendo levado às autoridades, sendo açoitados, Paulo e Silas não retrocederam, não voltaram para casa abatidos de cabeça baixa, mas pelo contrário, eles prosseguiram firmes na missão, firmes em prol do Evangelho de Cristo, seguindo os ensinamentos do Senhor Jesus. Vamos lá em Mateus 5, 11 e 12. Mateus 5, 11 e 12. Atenta para cá. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. É isso que o Senhor Jesus ensinou. Alegra-se, porque o mundo está te perseguindo. Exulta, porque estão se levantando contra você. É um sinal de que você é crente de verdade, que você não está brincando com o mundo. Por isso o mundo te odeia tanto assim. E baseando-se no ensinamento do Senhor Jesus, Paulo sofreu para que a igreja em Filipos fosse edificada. Ele foi açoitado, foi aprisionado, mas a igreja permaneceu de pé. E é exatamente esse ensinamento que ele desejou transmitir aos filipenses ao declarar o que está em Filipenses 1, 29. Pois a vocês foi dado privilégio, presta atenção,
privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Olha esse privilégio. Jesus e Paulo entendem como privilégio sofrer pelo Senhor. O crente tem que compreender que não é demérito nenhum sofrer por amor a Cristo, irmãos. Não é nada desonroso sofrer por amor a Jesus, pelo contrário. Desonroso é sofrer por desobedecer a Cristo. Isso é desonroso. O irmão está sofrendo porque faz tudo errado. É desonroso. É vergonhoso. Aquele irmão ali está só levando lapada. Por quê? Vai ver a vida do camarada. Tudo errado. A Bíblia manda ir para a esquerda que ela vai para a direita. Isso é desonroso, isso é feio. Mas sofrer por amor a Cristo glorifica a Deus. Vamos lá para 1 Pedro 2,20. Pois que vantagem há, essa pergunta, em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Sofrer porque faz besteira não tem vantagem nenhuma, não glorifica a Deus em nada. Mas sofrer por amor a Cristo, isso sim glorifica a Deus. Por isso, ao contrário do que muitas igrejas hoje têm pregado e ensinado, Paulo mostra aos filipenses que é um privilégio sofrer por amor a Cristo. É uma honra para o crente sofrer por amor a Cristo. Que o crente deve encarar como algo maravilhoso, algo que dá motivo de exultação, ser perseguido por causa do nome de Jesus. E Paulo fecha esse pensamento mostrando que estava firme na luta pelo Evangelho. Mesmo tendo sofrido para plantar aquela igreja, ainda sofrendo na prisão quando ele escreve a carta. Assim os crentes em Filipos deveriam estar firmes no combate pelo Evangelho, mesmo diante de adversidades. É por isso que Paulo então encerra essa passagem no versículo 30, Filipenses 1:30, declarando: já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrentam. Paulo sofreu diversas oposições, teve que lutar contra a sua própria carne, contra o mundo, contra os poderes das trevas, para proclamar o Evangelho aos filipenses. A igreja em Filipos enfrentou oposições para se manter firme na fé sem retroceder no Evangelho. E isso nos leva a compreender que na vida cristã nós somos desafiados a lutar em prol do Evangelho. E essa luta é diária. E essa luta às vezes é contra nós mesmos. Essa luta implica em nos posicionarmos contra os valores desse mundo, em favor dos valores do reino de Deus. É uma luta que exige oração, que exige quebrantamento diante de Deus, e não tem outra forma de vencê-la a não ser se humilhando diante do Senhor. Essa é a nossa luta diária.
e do que nós expomos aqui nesse momento. Muitas vezes, na tentativa de atrair fiéis, muitos pregadores, muitas igrejas estão apresentando uma vida cristã que nem um jardim florido, cercado de águas calmas, cristalinas. No intuito de lotar as igrejas, estão declarando que a vitória vai correr atrás de você, que tudo que você fizer vai dar certo, porque Deus é contigo. Eu também queria muito dizer isso, irmão. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo que não é isso que ela diz. A palavra nos apresenta a vida cristã como uma estrada sinuosa, com um chão desnivelado, cheia de desafios ao longo do caminho. Desafios que eu e você só vamos conseguir vencer pela fé. Nessa estrada vão acontecer situações que vão nos tirar do sério, irmãos, que vão nos aborrecer. Outro dia eu até falei para os meninos aqui, a gente saiu de casa já no horário para chegar em algum lugar, e nós chamamos um carro de aplicativo, e já dentro do carro o motorista simplesmente cancelou a corrida, e aquilo me aborreceu. Mas é nesses momentos que somos desafiados a proceder como crentes. É nessa hora que eu não posso xingar o cara, que eu não posso chamá-lo para briga. Não, eu tenho que agir como cristão. Esse é o nosso desafio, é proceder de acordo com o Evangelho. Não é fazer o que eu quero, não é fazer o que a minha carne quer, é fazer o que a Bíblia diz para fazer. Nessa estrada, os inimigos vão aparecer, e por meio de palavras e ações vão tentar nos assustar, nos intimidar. Mas o nosso desafio é não temer em circunstância alguma. Os inimigos vão se levantar, mas vamos lembrar de uma coisa: maior é aquele que está em nós. Nessa estrada vamos enfrentar circunstâncias adversas, perseguições, provações que vão tentar nos impedir de proclamar o Evangelho, que vão tentar impedir o avanço da obra de Deus, que vão tentar atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. Hoje nós cristãos estamos enfrentando uma verdadeira batalha no campo das ideias, no campo dos valores, nas escolas, nas universidades e na sociedade de maneira geral. Estão tentando calar a igreja do Senhor, estão tentando até nos impedir de professar a nossa fé em Cristo. Por isso nós somos desafiados a lutar, a não nos calar, a orar e a depender mais e mais do Senhor. E, queridos, não há como negar que a vida cristã é uma estrada repleta de desafios. Mas a boa notícia é que, confiando no Senhor, que segurando em suas mãos poderosas, eu e você venceremos em nome de Jesus. Eu e você chegaremos ao final da estrada, em nome de Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Se nós nos humilharmos para Deus e buscarmos a força dEle, vamos chegar até o final dessa estrada. Fiquemos de pé, vamos orar.
Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai eterno, nós te glorificamos, Senhor, nesta noite e bendizemos, ó Deus, o teu santo nome. Que essa palavra, ó Senhor, possa ter ficado em nosso coração nesse momento e que possamos compreender que temos grandes desafios diante de nós e que temos o dever de confiar em Ti, Senhor. Se quisermos chegar ao final dessa estrada, ao final dessa jornada, temos que nos apegar mais a Ti, Deus. Temos que segurar na Tua mão poderosa, em Tua forte mão, e sermos levados e conduzidos por Ti, Senhor. Só assim vamos vencer, só assim chegaremos ao final. Fica, Pai, com cada um de nós. Nos dá força a cada dia, Pai, para procedermos como cristãos, para não desanimarmos e para lutarmos em prol do Evangelho de Cristo. Nos fortalece, Deus. Somente com a Tua força vamos conseguir. É que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus.